Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando o nosso Saúde e Qualidade de Vida na TV Santa Maria, canal 19. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, em Santa Maria, Pampeiro é Volkswagen. Nós estamos hoje gravando no dia 12 de maio, uma data importante para o nosso país. Nós não vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre saúde, mas também um pouquinho sobre políticas de saúde equivocadas que estão a acontecer. Nesse momento, crise muito grande, hospitais fechando, hospitais com lotação intensa e fechando unidades para o Sistema Único de Saúde. São Francisco de Assis, as manchetes hoje, que parou até de fazer curativos pelo Sistema Único de Saúde. Num momento tão importante para o estado do Rio Grande do Sul, que é o inverno, onde as doenças infecciosas, principalmente virais, estão batendo nas portas. E é para isso que está aqui comigo o Dr. Tiago Cavalheiro, que é a sua especialidade em infectologia. E nós vamos conversar um pouco sobre essas patologias do momento. Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui comigo, saindo do teu consultório para vir conversar, e assim como eu também faço todas as semanas, porque nós temos o nosso pensamento que nós temos que auxiliar a população, não apenas dentro do consultório, mas também nas ações preventivas que são emanadas da mídia. Tiago, esse momento do H1N1 ou outras cepas que já estão afetando o nosso país. Tempo, incubação, prevenção. Nós vamos falar um pouco sobre essa patologia. Vamos lá, H1N1. Em primeiro lugar, por que tem esse nome? Bom, agradeço o convite. Eu acho que é super importante estar promovendo saúde, né, Torrenor? Falar sobre prevenção sempre é uma medida eficaz. E nós, como médicos, nós gostamos muito de tratar doenças, mas, acima de tudo, nós gostamos que os pacientes não tenham doença. E, em se tratando de gripe, existe esse grande impacto de saúde pública. Acontece isso de forma sazonal, então nós devemos nos preparar anualmente para não só adotar medidas preventivas, mas para também identificar corretamente essa doença, porque assim a gente traz conhecimento para a população. Diagnóstico correto, tu está falando. Exatamente. Eu sou levanta a bandeira que o diagnóstico correto é fundamental. Isso evita de tu fazer tratamento inadequado, isso evita de tu criar pânico com a doença. E eu acho que a informação é muito válida e esse é um momento que deve ser enfatizado isso. Por que H1N1? Então, antes disso, eu gostaria de fazer uma diferença inicial sobre o que é gripe e o que é resfriado comum. Resfriado comum é uma doença conhecida, o próprio nome diz, resfriado comum, é uma doença que acontece durante todo o período do ano, aumenta o número de casos durante essa época de inverno também, é causado por outros vírus que não influenza. Existe uma lista bem grande de vírus comuns que fazem também acomete o nosso sistema respiratório, mas influenza é um caso particular que nós denominamos gripe.
e que pode ser causado, entre outros vírus, do H1N1 também. Então, primeiramente a gente divide em influenza, são 3 tipos que a gente tem de influenzas, A, B e C. O C acontece em minoria dos casos, nem vou comentar. Influenza A e influenza B são os vírus predominantes que causam gripe. O influenza A, nós dividimos eles em HN, que são 2 glicoproteínas que ficam na superfície do vírus e que tem vários subtipos que são denominados em números. Tem o H1N1, tem o H3N2, tem o H7N9, são vários subtipos diferentes. O H1N1 ficou conhecido desde a pandemia de 2009, né? Que ele foi um vírus mutante, ele passou a ter casos que o nosso sistema imunológico não o conhecia e passou a ter um número maior de casos. Este ano, houve um comportamento diferente da gripe que nós estávamos acostumados. Passou a ter alguns casos mais precoces. A sintomatologia também mudou um pouco, né? Tem tido alguns casos mais graves. Eu não posso dizer ainda sobre dados desse ano, porque está sendo estudado isso. Inclusive, está sendo investigado se está tendo alguma cepa viral com perfil de mutação maior, com uma maior agressividade. Mas sabemos que está circulando o vírus do influenza A numa taxa um pouquinho maior do que a gente via em anos passados. Tem um outro vírus, que é o influenza B, que também causa gripe. A distinção clínica do H1N1, o H3N2 ou influenza B não existe na prática. Gripe é gripe, tem que ser feito o diagnóstico correto para o tratamento precoce, isso é fundamental. Mas você trabalhava em 2009 já aqui em Santa Maria? Não, em 2009... É lógico que eu trabalhava, né? Afinal das contas, não sou tão jovem como você. Foi realmente... houve quase uma histeria da população, até usando um termo bastante forte, né? Os pronto-socorros da cidade estavam todos lotados e a cidade, grande parte da população, trabalhava de máscara. Né? E o que nós não queremos nunca mais passar por uma época dessas. Né? E realmente você colocou de uma forma correta. Os diagnósticos não eram feitos. Então, entrava na fila, era Tamiflu para todo mundo. Né? Essa é a grande verdade. E não estava errado o colega que está lá, porque... Né? E este momento é um momento completamente diferente do outro. Sinceramente, a sintomatologia, quando nós levantamos a hipótese, eu acho que acontece contigo também isso, de o paciente estar com gripe, os sintomas são um pouquinho diferentes dos outros anos. Né? As mais faringites virais que estão acontecendo de uma forma muito maior do que os outros anos. Não sei se você está vendo isso. Acho que o básico do diagnóstico, a gente não pode esquecer e acreditar também que todas as situações febris que a gente está enfrentando agora são situações que envolvem gripe. Pode ter uma amidalite mesmo, uma faringite aguda bacteriana que está justificando todo o processo. Obviamente, o quadro febril é uma situação que a gente tem que levar em consideração. Então, a base do diagnóstico, né, Menor, nós vemos febre alta, 38, 39, isso é falando na população geral, tirando interpretação de pacientes imunossuprimidos ou pacientes avançados de idade, que pode o quadro clínico ser um pouquinho diferente, mas febre alta, 38,5, 39, mialgia intensa, que a gente até brinca, parece que passou um caminhão por cima. Um trator por cima, né? Eu joguei uma partida, eu tive um menino que falou, doutor, eu não joguei futebol, mas me dói todo o corpo. Esse é o típico, né? Isso. E sintomas de infecção respiratória baixa. Tosse seca, algumas vezes dor torácica, dispneia, que é falta de ar, é um sinal de alerta que a gente sempre recomenda que, se não procurou o médico ainda, é o momento de procurar. Saliento, né, Torrenori, a gente sabe bem a limitação de medicamentos que a gente tem para ação contra a gripe. Nós temos disponível no Brasil somente uma fórmula, que é o oseltamivir, conhecido como Tamiflu, e o maior benefício do tratamento se faz nas primeiras 48 horas do início dos sintomas.
não é motivo para pânico, mas é motivo para orientação que o paciente que tem esses sintomas, que possa ser gripe, primeiro, é gripe, tem outro diagnóstico de doença infecciosa, se for gripe, tratamento precoce é fundamental. Isso por si só é o que existe recomendação em todos os lugares do mundo. A gripe acontece de forma sazonal, nós vamos enfrentar novos casos no inverno do ano que vem e esse conhecimento é um conhecimento que fica para toda a vida. Tu estás falando do Tamiflu e aí veja só a importância das legislações. Tá? Em 2009 e os outros anos anteriores, infelizmente havia a receita do balconista da farmácia de antibiótico. Tá? Então, tenta explicar assim para a população o porquê que não se usa antibiótico num estado gripal. Isso foi uma investida da Sociedade Brasileira de Infectologia, em conjunto com o Ministério da Saúde. Foi bem-vinda a atitude de fazer um controle maior do uso de antibiótico, porque nós sabemos que o uso de antibiótico de forma inadequada pode trazer consequências não só para o paciente que está usando de forma inadequada, mas também como para a população, porque aquela bactéria que sofreu uma modificação por uso inadequado, por subdose, uma bactéria que cria um perfil de resistência pode ser transmitido para outras pessoas. Mas vejam bem, isso é doença bacteriana, a doença bacteriana que merece receber antibiótico. Gripe é uma doença viral, é uma doença que, excepcionalmente, a influenza tem o oseltamivir como um medicamento antiviral que tem ação. O exemplo dos outros vírus comuns, não tem nenhum medicamento específico que a gente faz uso no dia a dia. Então, o controle do uso do antibiótico deve ser realizado porque quando você tem complicação bacteriana, e isso pode acontecer em algumas doenças virais, não é incomum a gente prescrever o Tamiflu e também prescrever o antibiótico. Quando tem infecção bacteriana. Quando tem sinais de infecção bacteriana associada, que é uma complicação. Mas aí já é diagnóstico médico mesmo. Mesmo. E é importante isso, doutor Renor, porque o Tamiflu também usado de forma inadequada pode gerar resistência do próprio vírus. Então a gente vê que em situações em que não tem um diagnóstico de gripe, o Tamiflu deve ser suspenso, não deve ser usado. E isso somente com a história clínica, com o exame físico, com olhar para o paciente, a gente consegue definir melhor o diagnóstico. Coloca-se dessa forma porque o Tamiflu é dado gratuitamente em todos os postos da prefeitura, em todos os pronto-socorro da cidade. Né? Hospital universitário. Então, existe Tamiflu. Eu não sei o valor do Tamiflu, mas antigamente era um valor muito alto quando estava à venda nas farmácias. Né? Então, é um investimento forte, um investimento caro, que deve ser usado de uma forma correta também. Do ponto de vista de saúde pública, isso deve ser parabenizado, porque a disponibilidade da medicação, de certa forma, está organizada, porque eu não vi nenhum relato de algum paciente que não tenha conseguido a medicação. Basta o seu médico fazer uma receita dupla carbonada, com 2 vias, uma receita fica para o controle e outro paciente sai tomando a medicação. O medicamento, quando o paciente tem gripe, não só também benefício individual, mas também benefício coletivo. Nós sabemos que a medicação diminui a quantidade de vírus expelido e o paciente que pode estar propagando vírus para a transmissão de novos pacientes, uma vez que está tomando o remédio, ele consegue reduzir essa taxa de transmissibilidade. Muitas discussões nos anos passados eram da data do início da campanha oficial do governo, né? Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, foi antecipado 5 dias. Os infectologistas gaúchos, acho que está equivocado, que deveria ser começado antes. Qual é o ponto de vista teu, Diego? Bom, isso nós acabamos iniciando falando sobre diagnóstico e tratamento e não falamos o que é o mais importante, que é a prevenção. Então, Renor, a gente discutiu em outro momento, eu acho que nós carecemos de planejamento. Se nós tivéssemos uma previsão maior para os próximos anos de forma séria, nem vamos discutir sobre política, mas sobre a parte técnica de saúde, eu acho que nós deveríamos já nos... Não, vamos discutir política de saúde, não política partidária nesse momento no país, que está complicado. Está difícil. O melhor momento da vacinação, sem sombra de dúvidas, na entrada do outono.
Então, se nós conseguíssemos iniciar a vacinação no final de março ou início de abril, com certeza é o momento mais efetivo. Uma vez que a vacina é feita, a vacina tu tem em torno de 2 a 3 semanas para você produzir, para que ela induza a produção de anticorpos e você se torne protegido da vacina. Esse período pode ser variado para pessoas imunossuprimidas e extremos de idades, mas geralmente é em torno de 2 a 3 semanas. Se nós começarmos a vacinação no início de abril, até o final de abril nós estaríamos protegidos, diferente do que foi proposto, e isso também tem toda a sequência desde o Ministério da Saúde ao Estado, ao município, não é uma crítica específica para um órgão, isso é todo o programa que foi desenhado, até a fabricação de vacina nesse sentido, deve ser planejado para essa época. É que dizem que o planejamento não conseguiram fazer a industrialização das vacinas no momento certo, que é abril. Eu não acredito nisso, sinceramente não acredito, porque um mês anterior os laboratórios têm condições de fazer, né? Alguns argumentos que eu ouvi... Como é que no Uruguai tem antes? Como é que o Uruguai começou em abril? Alguns argumentos que eu ouvi foi no sentido que o número de vacinados no ano passado foi um número muito pequeno comparado com o que nós estamos vacinando agora. E, gente, apesar de haver mitos e muitas situações em relação à vacina, o benefício que a vacinação em massa dessa doença traz é muito grande. E a gente não pode esquecer que não é só aqui que acontece isso acontece em todos os países, isso acontece há muito mais tempo nos países onde tem um clima mais frio. E isso, o benefício é claro. Saliento, a vacina não causa doença, né? A vacina, ela é composta por vírus inativado. Então, a vacina somente ativa o nosso sistema imunológico para produzir anticorpos. A vacina não é 100% eficaz também. A vacina tem relatos que funcionam em torno de 50% a 85% dos casos. Então não significa 100% que você está vacinado que você vai estar protegido. Porque senão a pessoa diz assim, eu vacinei e peguei gripe. Primeiro, aí bota a culpa na vacina. Na vacina, não na gripe mesmo que ele contraiu por estar em contato com outro paciente. Exatamente. Essa é a verdade. E antes disso, será que não foi um resfriado comum? Então, a vacina por si só, efeito colateral da vacina, dor local da aplicação, é o efeito mais comum, dura em torno de 24 a 48 horas. Alguns pacientes podem fazer uma reação inflamatória mais intensa ali local, que até a gente aconselha que faça cuidados com gelo para que diminua o processo inflamatório. Alguns pacientes podem fazer um quadro de resfriado-like. O que é isso? Um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de dor de garganta, coriza, bem mais brando que se tivesse gripe. E sintomas mais raros somente em pacientes que têm alergia à proteína do ovo, que daí nem é indicado fazer a vacina. Que também aí seria contraindicado em qualquer vacina, né? Mas você falou em mitos, né? Você está já tocando num assunto que eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente em cima disso, né? E o velhinho que diz assim... Esta é uma campanha para matar velhinhos. Eu ouvi isso, é incrível, né? Porque depois que eu peguei, fiz a vacina, que eu peguei gripe e estou doente nas juntas, estou doente nas pernas por causa da vacina. Vai de novo, reforça que isso não dá nada. Nós devemos ter a sensibilidade de entender que vacina é um tema polêmico, né? Sim. Então, isso já vem, décadas a fim já se discute sobre o real benefício da vacina e o quanto que a gente tem de efeito colateral. Especialmente, gente... Nos idosos. Nos idosos, eu sou um defensor não só da vacina para gripe, mas como de outras vacinas. Então, a vacina, por exemplo, para combater pneumonia, é uma vacina que deve ser preconizada em pacientes com faixa etária apropriada pelo Ministério da Saúde. Especialmente de gripe, sem sombra de dúvida, quem trata gripe no idoso sabe a importância de você vacinar e você não ter gripe. Então, com isso eu resumo. Antes de mais nada, eu prefiro prevenir que o meu paciente tenha gripe e a vacinação é a forma mais efetiva. Estou conversando com o Dr. Diego Cavalheiro, infectologista aqui de Santa Maria. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, mais valor para você. Estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria. Apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Pampeiro, sua agência Volkswagen. O nosso endereço para perguntas é tvsantamaria@santamaria.tv.br. Você pode conferir os nossos programas de forma inédita no sábado ao meio-dia, reprise no domingo ao meio-dia e durante a semana em horários aleatórios. Pode também assistir no site santamaria.tv.br. Hoje conversando com o Diego, infectologista, formado em Santa Maria também, né? Formado em Santa Maria. Em residência em Curitiba. Muito bem. Estamos falando sobre gripe, estamos falando sobre resfriado e nós vamos reforçar um pouco mais esse tema que é um tema do momento. É lógico que eu vou depois, algumas outras perguntas que nós precisamos falar sobre hepatite, de uma forma bastante genérica, nós vamos aprofundar. E tu sabe que nós não estamos com vacina de tétano em Santa Maria? Você sabe que nós estamos com dificuldade da vacina de hepatite B? Bom, aí não tem projeto que dê certo, né? Puxa vida, né? É um retrocesso, né? É um retrocesso. O que falta nós falar sobre a nossa gripe? Forma de contágio, certo? Forma de contágio, quantos dias tem que ficar em casa, o que deve fazer aquele paciente que está com sintoma
E o não deve fazer aquele que não tem sintoma. Perfeito. Novamente, como parte da prevenção, acho que conhecer período de transmissibilidade da doença é importante. A gripe, tu pode começar a ter eliminação de vírus, propagação de vírus, já um dia antes de você começar a ter sintomas. Então, um período de incubação, que é o período em que você adquire a doença, até ter o primeiro sintoma, em torno de 5 a 7 dias. E no momento que eu tenho sintomas, eu conto um dia para trás, a partir de um dia para trás eu já posso estar expelindo o vírus. O momento máximo de transmissibilidade é em torno dos primeiras 24 e 48 horas, que é o período onde a gente tem com a propagação de partículas virais na tosse, na secreção respiratória, um risco maior de infectividade. Esse período, se o paciente não for tratado, se o paciente não usar Tamiflu, ele dura em torno de 5 a 7 dias do início dos sintomas. Uma vez que o paciente seja tratado, esse período encurta. Alguns relatos falam para a gente que até 24 horas do momento em que eu não tenho mais febre, é o período em que eu já não transmito mais. Então, a importância da medicação, e a gente até faz isso como um teste terapêutico, né, Dr. Renor? Que é isso, eu tenho uma gripe, um sintoma sugestivo de gripe, começa o tratamento, em 24 horas o paciente nos liga: doutor, esse remédio tirou meus sintomas com a mão. Isso é mais um indicativo de que era uma gripe. Porque, só retornando um pouquinho sobre o diagnóstico, não necessariamente nós precisamos fazer o diagnóstico laboratorial para todos os pacientes. Nem tem como. Não dá tempo, é um custo elevado, obviamente para alguns casos deve ser realizado, mas não deve ser atrasado o tratamento esperando o diagnóstico laboratorial. Então, voltando para período de transmissibilidade, se tu não tratar, em torno de 5 dias do início dos sintomas, 5 a 7 dias. Se você tratar, 24 horas a partir do que tu não esteja mais febre, tu não está mais transmitindo. Nessa colocação, como médico do trabalho, que trabalha em empresas da nossa cidade, é uma dificuldade, sabe? É uma certa dificuldade, principalmente quando vem o trabalhador e diz: doutor, eu fui consultar, me deram essa medicação, e nem é o Tamiflu, me deram 10 dias de atestado. Às vezes o funcionário fica contente com os 10 dias, mas às vezes ele não quer ficar os 10 dias fora, Tiago. Por quê? Porque ele é comissionado, né? Num momento de crise como agora, em que há eliminação de vagas de trabalho, há a preocupação de perder o emprego. Mas em cima disso a gente tem que debater realmente. O médico fez o diagnóstico, precisou ou não, é como o Tiago falou, que ele achou que realmente pelos sintomas é gripe. Tratou com Tamiflu, não há necessidade de 10 dias em casa, certo? Normalmente de 3 a 4 dias, terminou os sintomas, ou melhor, os sintomas estão menores, ele pode voltar a trabalhar. Por favor, isto é correto? Sem sombra de dúvida. Vamos frisar isso, porque isso é um grande problema hoje que nós estamos tendo em Santa Maria. Sem sombra de dúvidas, eu acho que isso é a medida mais coerente. Os protocolos todos que nos orientam, seja nacionais ou internacionais, recomendam essa medida. E mais uma vez, né, não é que tu tenha gripe, que tu deve ficar isolado a 4 chaves dentro de uma caixa, como se tu fosse a pior pessoa do mundo que estivesse transmitindo a doença maligna para todo mundo. Não, é uma doença que tem que ser conhecida. São a minoria dos casos, que são casos mais graves, porém existem, então devem ser tratados corretamente. Toda essa sequência de diagnóstico correto, tratamento correto, nunca pode ser esquecido para qualquer doença, principalmente para doença infecciosa, porque tempo em infecção é vida, ponto. E o paciente que está com sintomas, ele deve respeitar o uso de máscara quando tem ambiente com outras pessoas. Se tu tiver, que é a famosa etiqueta respiratória, né, Renor? Se tu tiver tossindo, em vez de tu usar a palma da mão, tu pode usar um lenço descartável para ocluir a boca, ou se tu não estiver próximo, tu pode usar a fossa do cotovelo. Isso é uma medida de que a maioria das vezes a gente transmite as partículas virais pelo toque de mãos, que mesmo que tu não... é uma medida inconsciente, quem está com sintoma de respiratório acaba coçando o nariz, passando a mão na boca.
sempre tenha o hábito de fazer a lavagem de mãos, mesmo tendo sintomas ou não tenha sintomas, com água e sabão. Se você entrar num ônibus, que você pegue o corrimão da mão, o corrimão onde possa ter circulado alguém que tenha vírus. Se você estiver num ambiente fechado, lave essa mão com água ou sabão ou use álcool 70%. Então isso não só para gripe, mas como qualquer doença infecciosa. Eu ia dizer, isso deveria ser um hábito normal, né? Não apenas nesse momento, né? Sem sombra de dúvida. E isso é promoção de saúde, isso é prevenção de doença infecciosa, isso são medidas que não custam nada. Então deve ser feito por todo mundo. E veja bem, a população, eu sou médico do trabalho da Planalto, e nós colocamos em todos os ônibus álcool gel. E aí, será que a população está realmente usando? Será que os passageiros da empresa estão usando? Incrível, quase que 100% entram, antes de sentar, limpam as mãos. Muito bom. Né? Mas o mais importante, aproveitando isso, é na hora que está saindo. Né? E isso eles estão fazendo de uma forma muito, muito certa e correta. Nós temos que nos cuidar. Você falou o uso da máscara. Muito bem. Quando deve ser usada uma máscara com indicação médica? Existia uma dúvida na pandemia de 2009 se nós tínhamos que usar uma máscara especial ou se podia ser a máscara comum. Então, existe uma máscara especial que é a N95, que é uma máscara com custo bem mais elevado, e essa máscara é usada somente para procedimento médico invasivo. Paciente que evoluiu mal, que teve quadro que precisa de ventilação mecânica, tubo na garganta, então esse é o momento que existe um contato com micropartículas que essa máscara previne. Fora essa situação, o uso da máscara comum, cirúrgica, que existe, inclusive venda em farmácia, é a forma efetiva de transmissão, porque a predominância nesses casos é a transmissão por gotículas que essa máscara protege. Mas aí eu vou colocar alguma coisa de médico do trabalho. Essa máscara que foi adquirida na farmácia não é um EPI, não é um equipamento de proteção individual reconhecido pelo Ministério do Trabalho com CA. Tá? Cuidem, tá? Porque tem máscara de tudo que é tipo no mercado. Que realmente, vão lá naquela máscara e vê se está escrito CA, certificado do Ministério do Trabalho, e que tem um númerozinho nessa máscara. Esta protege, essa tem ensaios que protegem. Agora tem máscaras que são vendidas, que realmente são muito baratas, que não vão adiantar nada. E qual é o cuidado? Eu estou usando máscara porque eu estou com suspeita de gripe. O que eu devo fazer depois de ter usado essa máscara durante 1 hora? É outra prevenção. Tem que desprezar adequadamente, né? Também isso é uma situação que não adianta você usar a máscara, você acumula partículas virais na máscara e depois na hora que tu for desprezar você não tem o devido cuidado. Então, em meios especiais e sem que outras pessoas tenham contato. Né? Como eu trabalho muito em boca e nariz, os pacientes me perguntam: doutor, por que o senhor não está usando máscara? Porque se eu estivesse usando máscara, você não estaria sentado na minha cadeira. Tu não usa máscara, né, para atender? Em algumas situações em que Não. Aí, paciente grave, no teu consultório, Não, o que eu tenho de recomendação, eu acho que isso é a forma mais adequada, isso até vou aproveitar o gancho que nós estávamos comentando antes, isso até é um apelo, assim. Já trabalhei em pronto-socorro, conheço a rotina de pronto-socorro e sei que num momento como esse, quando você tem sintomas, muitas vezes é o pronto-socorro que você vai procurar. Eu saliento mais do que nunca que o pronto-socorro foi destinado e é desenhado para atendimento de emergência. Perfeito. Em situações de doenças crônicas, dores que já fazem 2 meses, 3 meses que você está tendo, controle da pressão que você pode controlar com um clínico na unidade básica de saúde ou com seu médico no consultório, não procure o pronto-socorro, evite o pronto-socorro nesse momento, por quê? Ou melhor, evite o pronto-socorro sempre, destinado para emergência, mas especialmente agora, o paciente que tem sintoma gripal, ele tem um risco maior de ambientes fechados de transmitir o vírus. Então, o paciente que tem sintomas, nesse caso, ele deve usar máscara, ele deve ter o cuidado e de certa forma, se possível, o atendimento mais agilizado, mais rápido, para evitar que fique em ambiente fechado. No meu consultório, a preconização é, se você tem sintoma suscetível de gripe, eu sugiro para os outros colegas também, esses pacientes fazer uso de máscara comum. E atender antes dos outros, essa é a sugestão. É importante, e até vou dizer outra coisa em relação ao pronto-socorro. Não precisa ir toda a família.
no momento de um atendimento. Porque se você não tem resfriado, você não tem gripe, por certo poderá ter, porque vai ter pacientes que estão sendo atendidos com esses sintomas. Não deixa só, se for o casal, leva um familiar só, e esse familiar fique o mínimo possível dentro do pronto-socorro. Essa premissa é uma premissa que a gente tem não só para doença viral, influenza, mas para todos. Então eu brinco com meus pacientes que estão internados, olha gente, no primeiro momento que nós tiver condições de alta, nós vamos de alta. Porque vamos embora. Porque um hospital é feito somente para a gente estar em situações em que a gente precisa mudar ou fazer uma conduta a nível hospitalar. Caso contrário, trata em casa. Um ambiente mais seguro ainda na nossa casa, né, Antônio? Eu sou um amigo ruim, porque eu quase que não visito o paciente internado. Amigo, não meus pacientes, é lógico. Eu deixo, o paciente é paciente, ele está lá deitado, está se recuperando, e lá vai 7, 8, 10 pessoas visitarem, ele está com dor, ele foi operado, ele não gostaria de ficar conversando, mas como ele é educado, aguenta. E além de tudo, essas visitas poderão contrair uma patologia. Até nós temos uma nova classificação de doenças que tem sido preconizada nos últimos anos, que é infecções relacionadas ao sistema de saúde. São pacientes que frequentam o ambiente hospitalar, são pacientes que frequentam centros de hemodiálise, eles são vistos de forma diferente, o perfil de germes que fazem infecção são diferentes, então a nossa abordagem também é diferente numa situação como essa. Vou trocar de assunto, chega de gripe, vamos falar sobre hepatite. Hepatites, uma patologia silenciosa, cara para o Sistema Único de Saúde, muito cara, e que existem vacinas e que realmente a população tem que saber que elas existem e se submeter a ir num posto de saúde para fazer essa vacina nos grupos de risco, nos grupos estabelecidos, e quem tem condições ir também nas clínicas privadas e fazer a vacina. Hepatite A, hepatite B, hepatite C. Vacina. Bom, nós temos esses 3 tipos de hepatite, A, B e C, são entidades distintas. Então, a hepatite A, fazendo um breve relato, é uma doença com transmissão oral fecal, então pode ser adquirida com contato de alimento contaminado, água contaminada, enfim. A hepatite B é uma doença de transmissão sexual, e poucas pessoas sabem disso. Pode ter transmissão sexual, pode ter transmissão com contato sanguíneo também, transfusões ou acidentes pérfuro-cortantes. A hepatite C, acidentes pérfuro-cortantes também é a forma predominante, sem falar ainda da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o feto, tanto para B como para C. A vacina existe para prevenção de hepatite A e hepatite B, nós não temos disponibilizado vacina para prevenção de hepatite C. A vacina para hepatite A é uma vacina que até eu preconizo em algumas situações, não é uma indicação absoluta, até pode fazer uma consulta antes, fazer uma sorologia para hepatite A, porque geralmente as pessoas já tiveram hepatite nem A. souberam que tiveram. Né? Exatamente, porque a doença pode ser um pouco comemorativos clínicos, assim, então tu pode ter tido e já está protegido para hepatite A. Para hepatite B, sim, eu recomendo, existe a recomendação para grupos de risco, então profissionais de saúde, profissionais do sexo, ou quem tem sexo desprotegido, com perfil de risco. Eu vou além, viu, Renor? Muitas medidas são medidas de cunho econômico. Eu acho que é uma maneira de você se proteger. E se tu tiver, a gente sabe que tem relatos de hepatite B com tratamento dentário, com cutículas, Então, mesmo que se tenha algumas medidas de prevenção, nós sabemos que algumas vezes escapa. Então, se tu puder estar protegido para hepatite B, é fundamental. E quando você colocou trabalhadores na área de saúde, eu coloco um pouco mais. Vamos considerar, é lógico que, por exemplo, o serviçal que faz a limpeza do hospital, ele é um trabalhador da área de saúde. Né? Mas, por exemplo, o trabalhador que trabalha num banheiro público, né? Ele é um trabalhador na área de saúde, porque ele termina trabalhando com a possibilidade de se infectar. Né? Os nossos garis, né? Eles trabalham, não são da área de saúde, e devem ser considerados, sim, pelo Sistema Único de Saúde como área de risco. E isso é uma grande dificuldade que nós temos. Né? Conseguir comprovar que estou falando como médico do trabalho, né? Que aquele indivíduo que está trabalhando lá no nosso shopping de Santa Maria, né? Em que ele faz a limpeza daqueles banheiros e do lixo,
ele está trabalhando numa área de saúde, certo? E ele deve ser vacinado. Isso, sem sombra de dúvidas, novamente, é prevenção. É ruim você ter uma doença em que você pode ter um impacto na doença no seu fígado, numa morbidade óbito, muito grande que pode levar a óbito. Se você puder prevenir, melhor. Que bom que nos últimos anos houve uma evolução no tratamento da hepatites. E isso vai aumentar a sobrevida dos pacientes com hepatite. E tem estudos, para vocês terem uma ideia, estudos nos Estados Unidos que falam que a hepatite é uma das principais causas de morbidade populacional. Impacto em relação à saúde, gasto com saúde, impacto em perda de trabalho, dia de trabalho, quando você está doente. Então, são situações em que houve uma revolução nesse sentido para tratar essas doenças. Mas a prevenção é fundamental, então isso é básico e tem que ser instituído. Além das medidas de contato, o uso de preservativo durante a relação sexual. Quem vai prevenir outras patologias. Outras doenças sexualmente transmissíveis também, o usuário de droga, não compartilhamento de seringas. Então são várias situações em que a gente pode recomendar para evitar essas doenças. 3 doses? Sendo uma dose logo que você faz a primeira, no início do tratamento, 30 dias e 180 dias. Alguns casos a vacina não é efetiva, mesmo com essas 3 doses. Tem um exame que nós fazemos para a identificação de anticorpos, que é o anti-HBS, que deve ser feito. Quem não fez, oriento que procure atendimento para certificar que tu está imunizado para hepatite. Coloca-se que o anti-HBS é uma obrigação legal de ser feito para a comprovação da vacina. Após o anti-HBS estar positivado, não há mais necessidade de nova vacina de reforço como era feito antigamente. É isso? É isso. Todos os dados são consistentes em relação a isso. Diego, nós temos ainda 2 minutos, mas nós conversamos pessoalmente esses dias atrás e fiquei assustado com uma patologia que você falou que está se alastrando na cidade de Santa Maria de uma forma muito galopante, né? Que é a sífilis. Eu estendo um pouquinho mais. Eu acho que a sífilis é uma doença antiga. É uma muito antiga. Uma doença que, antes do HIV, a preocupação, até os nossos pacientes mais antigos falaram: puxa vida, eu não tinha medo do HIV minha época áurea, e eu tinha medo sim de sífilis, gonorreia. E é com tristeza que a gente... Gurizada do meu tempo, né? Muitos tiveram gonorreia, tiveram sífilis naquele tempo, mas hoje... Nós estamos vivendo outro momento, né? Outro momento em que os meios de comunicação são mais eficazes, as informações são mais robustas, e mesmo assim a gente vê situações de pacientes que não fazem o dever de casa em relação ao uso de preservativos. E esse aumento do caso de sífilis não é só exclusivo de Santa Maria, e sim de Rio Grande do Sul, Brasil inteiro. Converso com infectologistas de sul a norte aí, o relato é o mesmo. Gente, nunca vi tanta sífilis. É uma doença que deve ser diagnosticada também corretamente, porque ela é uma doença que pode estar na fase assintomática. O paciente ter a doença e não sentir absolutamente nada e está transmitindo. Então, uma vez que você faça uma consulta de rotina com o seu médico, em algum momento da vida, se você teve relação sem proteção, preconiza-se que faça o teste de sífilis. E isso vai fazer com que, se tu tem o diagnóstico, o tratamento é um tratamento eficaz. Nós temos problemas também por causa da nossa política de saúde, com falta de alguns medicamentos, mas nós sempre damos um jeito e tem que ser tratado adequadamente. E outra coisa, é um tratamento barato, extremamente barato, o Bezetacil, vamos usar o nome comercial, porque na verdade é esse, né? E estava faltando no mercado. Isso é muito triste, né? Diego, eu quero te agradecer, quero agradecer a Unimed Santa Maria, a Pampeiro, que são os nossos apoiadores culturais. E agradecer a ti, né, que se dispôs a conversar conosco sobre essa patologia. Muito obrigado ao nosso telespectador e convidá-los para a semana que vem estar aqui conosco nesse mesmo horário.
Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa.